Olá, alunos de matemática, iniciando mais uma aula com o tema ciclo trigonométrico. Dessa vez abordaremos a secante. Para iniciar, pessoal, eu tenho que lembrar vocês que nós vamos precisar saber os ângulos notáveis de 30, 45 e 60 graus do cosseno. Por que do cosseno? Porque o cosseno ele está na fórmula que determina a sua secante, certo? Veja só. Aqui, cosseno de 30, 45 e 60, nós temos todos os resultados. Aqui embaixo nós temos a fórmula da secante. Sec, que é a sigla que representa a palavra secante, sec de x, ou seja, de um ângulo, é igual a 1 sobre o cosseno de x. Ou seja, significa dizer que a secante é a operação inversa de quem? Do cosseno, né? No nosso caso. E para mostrar isso melhor a vocês, eu vou utilizar os elementos aqui que nós temos do cosseno de 30, cosseno de 45 e cosseno de 60, posto para encontrar as secantes de todos eles. Veja só, primeiramente, eu tenho que colocar a fórmula. Como aqui é secante de x é igual a 1 sobre cosseno de x, nesse caso, no lugar de x está 30. Então, vai ficar 1 sobre o quê? Sobre o cosseno de 30 graus. Que é igual ao quê? A 1 sobre quem? Quem é o cosseno de 30 graus? Raiz de 3 sobre 2. Aí, pessoal, vocês têm que notar o seguinte, que nós temos um número natural dividido por uma fração. Eu posso colocar assim, ó, 1 dividido por raiz de 3, né? Sobre 2, certo? E quando eu for efetuar uma divisão que tem uma fração, eu tenho que transformar o outro número em fração também. Então fica assim, ó. Para continuar essa resolução, eu tenho que transformar essa divisão numa multiplicação. Fica como? Repete a primeira fração, 1 sobre 1, e a segunda vira uma multiplicação. Só que nós temos que inverter o posicionamento dos elementos. Então, em vez de raiz de 3 sobre 2, fica 2 sobre raiz de 3. 1 vezes 2, 2. 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Outra operação que nós temos que fazer é referente a uma raiz não exata no denominador. Nós temos que multiplicar, ou seja, racionalizar esse denominador. No caso, o que vai ocorrer aqui? Ó? Vai ficar 2 vezes raiz de 3, fica 2 raiz de 3, sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é igual a 3. Então, o resultado aqui deu o quê? 2 raiz de 3 sobre 3. Não dá mais para simplificar. Terminamos essa primeira. Vamos para o segundo exemplo. Nós temos secante de 45, na fórmula tem que ficar 1 sobre o cosseno de 45 graus. Ok? Então, pessoal, prosseguindo, nós temos 1 sobre, quem é o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Seguindo o mesmo propósito daqui, eu faço 1 dividido para a segunda fração. Raiz de 2 sobre 2. Que é igual ao quê? Tem que colocar 1 aqui embaixo, vai ficar uma fração e outra fração. Vamos transformar isso numa multiplicação, fica... A primeira repete, 1 sobre 1. Em vez de divisão, vira multiplicação. E para haver essa transformação, eu tenho que inverter o posicionamento. Em vez de raiz de 2 sobre 2, fica 2 sobre raiz de 2. Resolvendo, nós temos 1 vezes 2, 2. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Denominador pode ficar com a raiz não exata? Não. E o que eu faço? Racionalizo o denominador, multiplicando pela mesma raiz aqui, ó, tanto de baixo como de cima. Então, vai ficar 2 vezes raiz de 2, 2 raiz de 2, sobre raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. E com a raiz de 4, 2. E o que eu faço agora? Corto os que são iguais. Ó. 1, 2 no numerador e 1, 2 no denominador pode ser eliminado um pelo outro. O que sobra? Raiz de 2. Tranquilo? Terceiro exemplo,
nós temos secante de 60. Então, vai ficar 1 sobre o cosseno de 60, que é igual a 1 sobre... Quem é o cosseno de 60? 1 sobre 2. Logo, vai ficar 1 dividido para quem? 1 sobre 2. Lembrando, quando não tem denominador, eu coloco 1 aqui. Transformar na multiplicação fica 1 sobre 1 vezes, inverta a segunda, 2 sobre 1. Então, nós temos 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. E 2 sobre 1 é 2. Então, nós temos aqui os três resultados, pessoal. Secante de 30, 45 e 60 graus. E aqui, ó, eu quis colocar a tabelinha para vocês. Lembrem-se do seguinte: como é que funciona a secante? A secante é uma representação que você faz entre o encontro do ângulo central, né, desse pontinho aqui, ó, com o ângulo que ele está representando na circunferência, e quando ele faz 90 graus, ele encontra a tua secante. No caso, ó, vamos lá, eu já marquei aqui, né, através de um transferidor. Aqui é 30 graus, aqui 45 e aqui 60, certo? E como é que vai funcionar isso? Ó? Primeiramente, veja que o eixo que está em vermelho é o eixo que a gente usa para os cossenos também. Se é o mesmo eixo, então como é que fica os quadrantes? Ó? Aqui, ó, desse lado positivo, né? Tudo que está desse lado dessa linha vermelha, aqui é o zero, né? O pontinho central é o zero. Tudo que ficar desse lado aqui é positivo. Tudo que tiver desse lado aqui é negativo. Por isso, ó, positivo e positivo, primeiro e quarto quadrante. Negativo e negativo, segundo e terceiro. Positivo para cá, negativo para lá, tá bom? E aí, pessoal, como é que funciona a secante? Veja só. Aqui a gente faz a localização do centro até tocar a circunferência. E aqui, ó, nós temos que fazer um ângulo de 90 graus. Eu já fiz a medida, ele vai ficar assim, ó. Ele vem para cá. Certo? Então, veja só. O que é que te interessa? Esse pontinho aqui que cortou essa reta externa à tua circunferência é a representação da secante. Isso aqui é a de 30, daqui até aqui é uma distância. É a que representa quanto? É a que representa 2 raiz de 3 sobre 3. Continuando, ó, se eu quiser a de 45, tá aqui ela também. Ó. A de 45 vem até aqui. Quando eu faço o ângulo de 90 graus, lembrando que é um ângulo reto, ela vai ficar para cá. Ó. Eu já tenho feito também essa marcação, viu, pessoal? Por isso fica mais fácil. Pronto, ela viria para cá. Ó. Essa daqui é a medida do ângulo da secante de 45, que é raiz de 2, que é 1,4. Ok? Lembrando que a distância do centro até a circunferência é 1, né? E continuando, a terceira representação, a de 60. Você pega do centro até a circunferência, do centro até a circunferência. Aqui nós temos 60 graus. Faz o ângulo de 90 graus e ele vai realmente para cá. Ó. Aí ele corta a circunferência aqui. Veja só, pessoal. Ele veio para cá. Ó. No caso, a secante de 60 mede 2. Se daqui até aqui, ó, até a circunferência mede 1, esse daqui é outro tanto, ó, do mesmo tamanho. Aí fica 2, né? O dobro da distância do centro até a circunferência. Beleza? Deu para entender como é que funciona? E nesse caso, quando corta a reta desse lado aqui é positivo. Quando corta a reta para o outro lado, que pode ser feito também, ó, aqui é a de 120. Aqui é a de 135. E aqui é a de 150. Todos negativos esses, porque corta o eixo a partir daqui, ó, vem para cá, certo? Então, aos encontros, ó. Aqui fez 90 graus, cortou o eixo aqui, ó.
depois esse e por último esse, ó. Pronto. Aí aqui é a medida dos negativos, viu, pessoal? Fica aí como é se você trabalha com a secante, tá bom? Então, você sabe o seguinte, que esse primeiro aqui é 2 raiz de 3 sobre 3. O segundo é raiz de 2 e o terceiro é 2. Sabendo disso aqui, a gente consegue representar ali, ó, na circunferência maior, né? Aqui nesse ciclo trigonométrico. Vamos fazer essa representação através das informações que nós temos. Então, vamos lá. Veja só. Primeiramente, eu quero alertar vocês que eu já tomei a precaução de colocar para vocês o quê? Os sinais. Para esse lado aqui, ó, positivo, para esse lado ali, negativo. Outra observação que eu tenho que fazer com vocês, e ainda é nessa circunferência menor, é referente aos eixos de 90 em 90 graus. Veja só, 0, 90, 180, 270 e 360. A reta que nós estamos usando não é essa vermelha. Aí, olha só, no cosseno aqui é 1 e aqui é menos 1. Da mesma forma, vai ser na secante. Agora, o de 90 e o de 270 não existe, ó. Por quê? Porque ninguém trabalha com essa reta aqui na vertical, ok? Essa é a reta do seno. E aqui vai ser do mesmo jeito. Então, eu vou logo passar essas informações. No caso, ó, aqui vai ser, vou botar do lápis azul. Aqui vai ser 1 positivo, né? E aqui vai ser menos 1. Porque a reta que nós estamos trabalhando é essa. E a reta que não está trabalhando, a gente coloca que não existe determinação para ela. Assim? Pronto. E agora, pessoal, basta que a gente vá colocando as informações e fazendo aquele macete que eu já passei para vocês. Secante, lembrando que isso aqui é o estudo da secante, nós vamos representar. Secante de 30 graus vai ser 2 raiz de 3 sobre 3. Ok? Depois, de 45, raiz de 2, está aqui, ó. E por último, de 60, é 2. O que termina aqui inicia o outro quadrante, não é assim que a gente estudou? Pronto. 2, vem para cá. Depois, voltando, raiz de 2, depois 2 raiz de 3 sobre 3. Ok? Seguindo, o que terminou aqui começa aqui. 2 raiz de 3 sobre 3, raiz de 2 e 2. No último quadrante, terminou com 2 aqui, começa com 2 aqui, raiz de 2 e 2 raiz de 3 sobre 3. A última informação que eu tenho que passar para vocês, pessoal, é referente aos sinais. O lado que está positivo e o lado que está negativo. Tudo que está, ó, a partir daqui, para cá, é negativo. Então, o que eu tenho que fazer? Ó? Quadrante negativo e quadrante negativo. Então, fica menos 2, menos raiz de 2, menos 2 raiz de 3 sobre 3, e assim vai, até o final. Certo? Tudo que está desse lado é negativo. E para terminarmos, tem duas perguntinhas aqui. Ó. Quanto vale a secante de 225? Depois que você aprende a montar isso aqui, é muito fácil. Por quê? Você só vai procurar. Ó. 225, achei. Quanto que vale a secante de 225 menos raiz de 2? E a última pergunta, pessoal, secante de 330. Procure na circunferência 330. Está aqui, ó. Quanto que é a secante de 330? 2 raiz de 3 sobre 3. E assim nós terminamos mais uma aula, pessoal. Espero que tenham entendido e até a próxima. Tchau.